Aleluia, glória a Deus. Tu és bom, Jesus. Como que é, pastor Everton? Deus é bom para todo tempo. Gostei dessa. E Ele é mesmo em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui dentro. Que bom poder ver esses rostos. Que bom não ver mais os Transformers dos carros. Ai, glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber quem está aqui nos visitando que chegou na igreja no meio da pandemia. Levanta a mão. Uau. Uau. Incrível. Sejam muito bem-vindos. Podem abaixar. Posso pedir mais um favor? Você que levantou a mão, se coloca de pé para a gente conhecer vocês. Olha, igreja, os novos irmãos que chegaram aí nos carros. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito. A gente queria poder abraçar, beijar, sintam-se abraçados. Que Deus abençoe demais. E que em nome de Jesus a gente possa aí ter um Family Day. O Family Day é um dia que a gente faz no campo, faz um churrasco e tem um tempo de comunhão para a gente poder se conhecer, passar o dia inteiro junto, à tarde juntos. E a gente não vê a hora de conseguir colocar isso no nosso calendário. Assim que essa pandemia der uma baixada, a gente vai fazer isso para a gente ter um tempo em comunhão que vai ser muito bom poder te conhecer, conhecer a tua família, conhecer a tua história. Vai ser uma alegria muito grande. Nós estamos, desde domingo passado, a gente começou uma série de mensagens que chama #PartiuID. E é uma série de mensagens onde a gente realmente, como igreja, entendemos que é um tempo de nós nos prepararmos para nós irmos anunciarmos as boas novas. Para que o Espírito Santo, de maneira muito poderosa, possa nos ungir, nos preparar, gerar em nós um espírito de ousadia, para que a gente possa ser sal e luz nessa terra. O pastor ali falou de João 14, e é exatamente a palavra da qual nós vamos ser ministrados nessa noite. E eu amo quando o Espírito faz isso, porque sempre traz uma confirmação. Quando vem uma pessoa e antecede aquilo, eu entendo da parte de Deus que é o aval dele dizendo: era sobre isso mesmo que eu queria que a igreja fosse ministrada. Então eu gostaria de convidá-los a abrir no livro de João, no capítulo 14. Antes de lermos o livro de João 14, antes de nós lermos, nós temos que entender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo da história da humanidade muito diferente de tudo que se já viveu até hoje. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um tempo de maior tecnologia, de maior comunicação, o mundo nunca esteve tão conectado como o mundo é hoje. Não existe uma notícia que possa acontecer do outro lado do mundo que a gente não saiba instantaneamente do lado de cá. A conexão entre todos os povos e nações é algo impressionante. A gente nunca viveu isso na história como nós estamos vivendo hoje. Mas junto com isso vem uma porção de coisas que é tão interessante. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você já parou para pensar que a tecnologia, ela deveria servir para facilitar as nossas vidas, não é? Ela deveria ser auxílios e ferramentas para que a gente pudesse ter mais tempo
para que a gente pudesse ter mais convívio. Não é verdade? Aquilo que antigamente a gente demoraria dias para fazer, hoje a gente consegue fazer com muito mais velocidade. Mas sabe o que aconteceu? A gente descobriu que então, ao invés da gente fazer 10 coisas por dia, a gente consegue fazer 30. Então, ao invés de toda essa tecnologia servir para nos servir, nós viramos escravos disso tudo. E a gente vive num tempo acelerado sobre todas as coisas. É muito louco, a gente para conversar e para ver como que as pessoas estão. Nós temos contato, veja bem, a gente está numa cidade pequena, numa cidade que ainda é considerada interior, pensando em grandes capitais que existem no mundo. Não é? Uma cidade de 80 mil habitantes, que é considerado globalmente uma cidade pequena. E dentro dessa cidade, que é a nossa realidade, nós como pastores de uma igreja, nós hoje temos contatos com um monte de gente que está estressado, que está cansado, que vive um ritmo aceleradíssimo, que está preocupado com um monte de coisa, que vive tendo crises reais, verdadeiras. Vira e mexe, esses dias eu fiquei assustado, nós fomos numa confraternização, num aniversário pequeno, e aí eu estava sentada na mesa com as mulheres, e aí uma estava falando sobre crise de ansiedade, e aí de repente, todas daquela mesa que eu estava sentada já tinham tido. E aquilo eu fui olhando para uma outra, falando, não, eu também já tive, eu também já tive, eu também já tive, eu também já tive. Eu falei, uau, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? A gente está vivendo um tempo muito, muito caótico em vários aspectos. Emocional, está muito puxado, as pessoas estão tendo muitas crises emocionais, a cobrança é muito grande. A dinâmica de trabalho é muito grande, porque a competitividade é uma coisa acirrada, as pessoas passando por cima uma das outras. Hoje os meus amigos de São Paulo, eles não tiram mais um mês de férias, porque eles sabem que se eles se ausentarem por um mês, algum colega do trabalho vai tomar o lugar e vai fazer o que ele fazia só para o chefe olhar e falar, não preciso mais de você e eu quero ficar com você. Então eles não conseguem, eles têm que ficar dividindo, porque eles não podem ficar muito tempo sem ir para o trabalho. Isso é uma loucura. O mundo está assim. A gente está nessa engrenagem maluca, nessa coisa doida, insana, e a gente às vezes não para perceber. Mas quando nós nos colocamos dentro de uma realidade, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós vivemos dentro de uma realidade que está aquém dessa realidade. Quando nós entendemos que nós somos cristãos e que nós fazemos parte de um reino de paz, alegria e justiça estabelecida por esse Senhor, e o senhorio, o Senhor das nossas vidas não é esse mundo, não é essa loucura, nós não estamos debaixo dessa realidade, mas nós estamos debaixo de uma realidade de céus. E aí você fala assim, é muito lindo ouvir tudo isso, mas no dia a dia não é assim. E eu quero dizer para você, pode ser assim. No dia a dia é para ser assim, porque quando nós nos tornamos a habitação de Deus, é para ser assim. Quando o Senhor Jesus diz assim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Isso é possível sim. Isso é possível sim. Amém, queridos? E no meio disso tudo vem ainda uma pandemia arrastando milhões e milhões de pessoas. Uma coisa assustadora no meio disso tudo, sinais acontecendo. E nós que estamos mais sensíveis, preste atenção nisso. Existem aqueles que estão mais sensíveis ao que está acontecendo num olhar espiritual das coisas.
Tem muita gente olhando para os dias de hoje com um olhar espiritual e tentando entender e discernir o que está acontecendo espiritualmente nos dias de hoje. E nós, como filhos de Deus, porque o Senhor diz na tua palavra que Ele revelaria tudo isso aos teus filhos. E nós temos que entender aquilo que o Senhor está buscando da sua igreja nesse tempo, porque aprove ao Senhor que nós fôssemos a noiva aqui e agora. Aprove ao Senhor que nós fizéssemos parte da história da humanidade, viver aqui, viver hoje dentro desse contexto. Agora, não para ser arrastado por essa realidade, mas para ser farol, para ser luz, para ser escape, para ser esperança, para ser paz, para ser amor, para ser perdão, para falar assim: vem aqui. Aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, para você falar assim, não para que sejamos mais um no meio de tudo isso, mas que possamos ser a solução no meio de tudo isso. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: uau, como que ela consegue? Sabe a música do Juliano Som? Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. É assim, tá caindo tudo, gente. A verdade é essa, está caindo tudo ao nosso redor, está caótico. E nós temos que ser a resposta de Deus para o coração que está aflito, para o coração que está desesperançado. Nós temos que ser a resposta de Deus para essa sociedade, para esse mundo perdido. Nós temos que ser e nós somos. O Senhor nos chamou e tem nos chamados para sermos a resposta para esse mundo perdido. Amém? Você crê que você é essa pessoa? Você crê que você é essa pessoa? Glória a Deus. Vamos lá então. Se você pudesse colocar de pé em referência à palavra. Na minha Bíblia Thompson, que é a Bíblia que geralmente eu uso para estudo, tem uma coisa curiosa nela que eu acho que é muito bacana. A maioria aqui já sabe disso, mas eu sei que tem alguns que não sabem. E eu me lembro o dia que eu soube disso e achei muito legal. A Thompson, ela tem algo curioso, porque todas as vezes que é Jesus falando, não é um apóstolo, não é alguém falando, mas Jesus falando. A Thompson, ela é escrita em vermelho. Então são as palavras em vermelho da Bíblia. E agora nós vamos ler as palavras em vermelho da Bíblia, que é o próprio Cristo dizendo. Então, diz assim Jesus, no livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz assim: olha como é para nós, olha como é para quem você conhece lá fora, como que é para o caixa de supermercado, como essa palavra é para o gerente do mercado, como essa palavra é para o dono do mercado, é para o farmacêutico, é para o motorista, é para aquele que está trabalhando no chão da fábrica, é para o diretor da fábrica, é para todos. Jesus diz assim para nós essa noite: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Aleluia. Pode se sentar. É tremendo nós entendermos que nós somos noiva de um noivo perfeito, maravilhoso, que está junto ao Pai, preparando para nós uma morada, um lugar de habitação. Queridos, uma vez nosso pastor de adolescência, meu e do G, pastor Arles, que é uma referência para a gente, ele trouxe uma palavra, e eu me lembro que marcou demais a palavra dele, porque ele trouxe um contexto cultural histórico dos judeus. E ele trouxe algo muito interessante, porque nós entendemos esse paralelo que a Bíblia decide fazer desse relacionamento que existe do noivo e noiva. Jesus como noivo e nós como a sua noiva. E entendemos que ele vem resgatar a noiva para que haja bodas, o casamento, a união. E a palavra de Deus então diz que Jesus virá para resgatar a sua noiva, mas ele não sabe o dia, mas o seu Pai, o Senhor é aquele que sabe. E no momento certo, o Senhor então pedirá ao Filho que ele venha. E é muito interessante porque na cultura judaica é assim, acontecia naquela época, dentro da cultura, quando um judeu ficava noivo de uma esposa, eles ficavam noivos, ele tinha que se retirar. E ele então começava a preparar a casa. E ele preparava a casa para o casamento, para eles se casarem. E ele não sabia quando o casamento iria acontecer. Porque o casamento só aconteceria quando o pai do noivo fosse olhar para casa e ver que estava tudo pronto. E aí o pai do noivo, olha que interessante, avisava o amigo do noivo para ir na frente para avisar a noiva que o noivo estava chegando e que ela teria que estar preparada. E é exatamente dentro dessa realidade que nós vivemos, porque a Bíblia então faz esse paralelo dizendo que Jesus virá para realmente essa boda, para esse encontro acontecer. E nós entendemos, queridos, que esse dia está próximo. Nós entendemos que está cada dia mais próximo. Está cada dia mais próximo. Está próximo dentro de um contexto histórico e cultural. Está próximo porque no máximo a gente vive 100 anos. Então está próximo de qualquer forma esse encontro. De uma forma ou de outra, esse encontro, ele é real e ele está muito próximo. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse dessa forma, eu não diria isso a vocês, ele diz. Pois vou vos preparar lugar.
Olha isso. E quando eu for preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí aqui é o que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Ele diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele diz: vós sabeis o caminho. Mas Tomé, seu discípulo, diz assim: Senhor, não sabemos aonde vais, como saber o caminho? E aí Jesus traz a resposta. E amados, como a gente ouve essa resposta? Mas hoje eu quero que a gente possa, de alguma forma, entender com mais profundidade o que significa essa resposta do nosso Senhor. O que de fato, não o que de fato, porque eu não tenho a pretensão de conseguir aprofundar com a profundidade dessa resposta, mas de alguma forma que a gente possa ter a revelação e entender com mais profundidade daquilo que Jesus diz, porque ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, essa afirmação de Jesus, é uma afirmação da qual a gente faz parte de fundamentar o que é ser cristão, o que é ser evangélico. Esse versículo aqui, ele é um alicerce que nos embasa de muitas convicções. Quando lá fora nós somos conhecidos do tipo, para os evangélicos é só Jesus. Para os evangélicos não tem nada além de Jesus. Quando o evangélico vai confrontar ou falar de alguém, fala assim: não, a toda glória, porque assim não existe um outro caminho a não ser Jesus, não existe um outro lugar para se achegar ao Pai se não for através de Jesus. Não é verdade? É um versículo chave para a gente. É um versículo que desconstrói muitas idolatrias que muitos atalhos que achávamos que era possível se chegar a Deus. Muitas formas que nós achávamos que era possível se chegar até Deus. Esse versículo vem e ele desconstrói isso, porque aí Jesus afirma: eu sou o caminho. Ele diz assim: não é que eu sou um dos caminhos. Ele não diz, não é que eu sou uma das verdades. E ele não disse assim: olha, vocês até podem chegar ao Pai através de mim. Ele diz assim: ninguém, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém chegará ao Pai. Então isso faz, essa afirmação de Cristo nos coloca num posicionamento firme. Não é verdade? Firme. Não tem como a gente aqui querer negociar qualquer outra coisa a não ser o próprio Cristo a nos conectar ao Pai. Verdade. Agora, vamos entender um pouco mais o que é esse caminho, a verdade e a vida. Vamos entender um pouco mais com profundidade, para que a gente lá fora, quando nos desafiarem, a gente vai ter base, embasamento dentro da nossa decisão. Sabe por quê, amados? Não dá para viver nos dias de hoje com tanta informação, preste atenção, com tanta gente lendo, tantos acessos, tanta gente culta, tanta gente entendendo de tanta coisa, e o povo da igreja numa fé rasa, que as pessoas perguntam qualquer coisa e você fica, então, não sei, não dá mais.
A gente precisa entender aquilo que a gente defende. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. A gente precisa ter respostas para as perguntas lá fora. A gente tem que ser a resposta. A gente tem que ser aquele que deixa as pessoas em dúvida. A gente tem que ser aquele que incomoda e que faz a pessoa deitar e pensar sobre aquilo que a gente rebateu naquilo que ele debateu. Não dá mais para a gente ser raso na nossa fé, porque lá fora o negócio está sério. Está sério. A intencionalidade do mal está equipada. Cada dia que passa, eles estão se fortalecendo. E cabe a nós, que somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, fazemos parte de um exército do qual já é vencedor. Já é vencedor. O Senhor já triunfou sobre todas as coisas. Ele já triunfou. A vitória já é do Senhor. E temos que fazer parte dessa história de vitória, de conquista, de alargar das estacas, de conquistas de território, de conquistas das cidades. Como o pastor Dagmar falou, são quantos municípios nesse Brasil, Dag? 5.550 num país, municípios. Amados, tem muito trabalho. Meu Deus. Caminho, Mateus 7. Eu vou ler muito versículo hoje, então só anota. Eu não vou pedir para você abrir, porque a gente precisa. Eu tenho 40 minutos hoje, então não vai dar. Mateus 7, versículo 13 e 14, falando sobre esse caminho. Eu sou o caminho. E ele diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos os que acertam com ela. Queridos, é verdade. O caminho, ele é estreito. Ele não é largo, a porta não é larga. Jesus diz assim: vinde, tomai a tua cruz e siga-me. Quando Ele nos propõe a entrar nessa caminhada, Ele é franco, Ele é sincero para dizer que é estreito, que não é largo, que não é espaçoso. Sabe o que é largo e espaçoso? É a nossa carne, são os nossos desejos, são as nossas vontades. Ela tem um espaço gigante. Quando a gente começa a entender o caminho de santificação, um caminho de piedade, um caminho piedoso, um caminho de olhar para fora, um caminho de olhar necessidade, amados, isso vai nos estreitando. Sabe por quê? Porque vai nos matando. Vai matando o nosso egoísmo, vai matando os nossos desejos, vai matando aquilo que nos afasta. Esse caminho estreito, ele é estreito mesmo. E é dentro desse caminho, olha, é a coisa mais linda. Diz assim, Atos 16, 17: segundo Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens são os servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Esse caminho, que Jesus é o caminho da salvação. Não há outro lugar, não há outro caminho para se trilhar, a não ser o caminho de Cristo, para que se alcance a salvação. É nesse lugar. É muito interessante a Ana dizendo para mim, ela está lendo o livro do C.S. Lewis, que eu acho um livro incrível, que é a Carta do Diabo a Seu Pequeno Aprendiz. E ela disse assim: mãe, eu estou lendo uma carta, e uma das cartas do diabo ao aprendiz, ele diz assim: olha,
quanto mais próximo o nosso paciente, no livro ele trata nós como paciente e Deus como o inimigo, porque é o diabo, então ele trata Deus no livro como inimigo. É um livro muito interessante, a dinâmica do livro, a gente precisa reentender tudo para conseguir entender. E ele diz assim, ela me contando, ela fala assim: olha, quanto mais perto o nosso paciente estiver próximo ao inimigo, mais perto ele vai estar de ser aquilo que ele deveria ser sempre. Em outras palavras, amados, quando a gente decide trilhar esse caminho, por mais estreito que ele seja, nesse caminho é o lugar aonde a gente se encontra. Nesse caminho é o lugar onde a gente se depara com a pessoa que éramos para ser desde sempre. Nesse caminho é o caminho no lugar que quando a gente começa a caminhar, que a gente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas a gente tem Jesus como foco, como alvo. Ele começa a nos lavar, ele começa a tirar todas as crastas, ele começa a tirar os traumas, ele começa a tirar os medos, ele começa a tirar aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou. E quanto mais a gente caminha nesse caminho, mais de liberdade há nesse caminho. É tão louco, porque parece que é um caminho doído, mas não é. É um caminho de libertação, é um caminho de salvação, é um caminho de encontro com destino, é um caminho de encontro com desígnio. Sabe o nosso desígnio? O Senhor nos fez com um desígnio. Quando a gente decide trilhar esse caminho, a gente se encontra com aquilo que era pra gente sempre ser. Isso é maravilhoso. Não tem nada mais maravilhoso, não tem nada que possa preencher mais, não tem nada que possa ser mais glorioso do que a gente se encontrar com aquilo que o Senhor planejou desde o ventre da nossa mãe, que era para sermos. E é isso que o caminho, trilhar esse caminho, faz a gente encontrar. Nós nos encontramos com nós mesmos nesse caminho. É tremendo, é tremendo. Nós estamos vivendo no Aviva, eu disse, falando de caminho, falando dessa questão do id, falando dessa questão de irmos, falando sobre é tempo da igreja sair das quatro paredes e avançar. Falando sobre isso, eu disse sobre a geração de João Batista, sobre João Batista, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. E nós vivemos então essa geração que estamos preparando o caminho para a vinda do Messias. E em Mateus 11, versículo 10 a 12 diz assim: e este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro. Essa palavra é profética para nós, a qual preparará o teu caminho diante de ti. A qual preparará o teu caminho diante de ti. Nós falamos sobre João Batista, sobre a palavra do profeta Isaías, que proferiu dizendo que do deserto sairia aquele que iria aplainar os montes, que ia preencher os vales, ele ia endireitar os caminhos tortuosos. E o Senhor tem nos chamado para aplainarmos os montes, preenchermos os vales. É a gente endireitar o caminho tortuoso, o caminho. Eu sou o caminho, Cristo é o caminho. Amados, não é Cristo
Cristo abrir mão do caminho dele para entrar no nosso caminho. É a gente abrir mão do nosso caminho e entrar no caminho dele. Isso é conversão. Conversão é: eu estou nesse caminho e eu me converto ao caminho de Cristo. Eu me converto ao caminho dele. Vamos parar de tentar negociar com o Senhor, porque Ele não está aberto à negociação. Ele não está aberto a nós falarmos assim: tem como você andar aqui comigo? Olha, só por um tempo, é uma fase, é um momento, eu preciso estar aqui, vem aqui comigo. É assim que muitas vezes a gente faz. A gente não quer abrir mão do nosso caminho. E a gente tenta nos convencer de todas as formas de que Ele está no nosso caminho. Queridos, eu vou dizer uma coisa: a gente se engana até com as bênçãos. As coisas boas vão acontecer na nossa vida e a gente pensa que isso é bênção de Deus e é aval de Deus. E nem sempre é assim. Porque se fosse assim, não ia acontecer coisa boa com o incrédulo. Tem gente que senta na nossa frente e quer nos convencer que está no caminho porque está dando certo. Mas eu vou te dizer uma coisa: nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Preste atenção, amados. Qual o caminho que você está trilhando? Não se engane, porque o Senhor não se mistura. Ele não se mistura com coisa errada. Tem gente fazendo coisa errada e ainda quer dar testemunho. Verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Uau! No dicionário, a palavra verdade tem a ver com autenticidade, ser autêntico, ser real. A verdade é uma coisa que é aquilo, é nu, é cru, é aquilo e pronto. Não há variação, não há dúvida. É real, é autêntico. Então quando ele diz assim: eu sou a verdade está nele, a verdade é ele. Ele estabelece essa verdade que não está sujeito à variação, não está sujeito à negociação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, é a partir de mim, é o que eu creio, é o que eu estabeleço, são as minhas diretrizes, é do meu jeito. É a verdade do Senhor. Eu sou a verdade. Agora eu vou falar de uma frase muito conhecida. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E é profundo isso. Conhecereis a verdade. Conhecereis Cristo, que é verdadeiro. E essa verdade é suficiente para te libertar. É libertadora. A verdade é libertadora, amados. Quando a gente está aprisionado, sabe por quê? O contrário da verdade, que é a mentira. Quem é o pai da mentira? É Satanás, é sujo. A mentira nos aprisiona, não é verdade? Quantas vezes a gente já mentiu nessa vida e a gente fica aprisionado àquela mentira? Aquilo nos aprisiona. O inimigo vem com acusação. O inimigo vem com tudo quanto é peso sobre nós. Porque a gente está faltando com aquilo que é autêntico, com aquilo que é real. Inventando, mentindo, servindo ao próprio Satanás, que é o pai da mentira. E Jesus então diz: eu sou o caminho e a verdade. Timóteo, 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queridos, aqui há um segredo. Há um segredo para aqueles que acham que é possível sustentar a verdade de Cristo sozinho. Esse versículo diz aqui que a igreja é sustentação, é coluna, é
baluarte da verdade. Esse lugar é um lugar que não está também aberto a negociar a verdade que há em Cristo Jesus. A noiva é a noiva que tem que prezar por ser uma noiva adornada, puro fino, de linho puro e fino. Temos que buscar sermos aqueles que vamos defender a verdade que há em Cristo Jesus, através da sua palavra, porque isso é uma incumbência da igreja. Entende, amados? Por isso que é tão importante que nós estarmos aqui como igreja, sustentando a verdade. Terceira de João, a terceira epístola do livro de João, diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui fala justamente de um testemunho, de que quando nós nos deparamos com Cristo, que é o caminho, a verdade, Ele começa a endireitar, e a verdade começa a passar a ser uma realidade nas nossas vidas. Anteontem, eu acho que a Gi e o Fábio não sabem, mas eu conheci a mãe do Fábio. Eu fui buscar um bolo lá na Dona Marlene, não conhecia a Dona Marlene, e entendi por que o Fábio casou com a Gize, porque ele casou com a cópia da mãe dele. Uma mulher extremamente comunicativa, simpática, que nem a esposa. Eu falei, meu Deus, mas ele procurou uma esposa muito parecida com a mãe. E aí, conversando com a mãe do Fábio, ele disse assim: olha, pastora, eu me apresentei, disse que eu era pastora da igreja. E aí ela disse assim pra mim, na hora de se despedir: olha, vou te falar uma coisa, viu, pastora? Minha nora e meu filho são outros desde que eles chegaram na igreja. Meu Deus, eles estão muito mudados. Aí eu, meu Deus, que tenso, agora faço ou não a pergunta? Aí arrisquei, né? Mas me conta, mudou para melhor? Não, mas para muito melhor. Para muito melhor. Olha, meu Deus, a minha nora, mas ela mudou muito, mas para melhor. E meu filho, eu vou até te contar uma coisa, quero te agradecer, porque agora ele até me escuta. Ele... Ela falou assim: porque esses jovens, né, acham que a gente não sabe mais de nada, mas ele vai aqui me substituir nesse negócio que já acontece há mais de 30 anos. Eu queria ensinar pra ele, ele tinha resistência de aprender, e um dia ele chegou pra mim e falou: mãe, lá na igreja eu tô aprendendo que eu preciso escutar as pessoas mais experientes. Olha, eu quero te agradecer, viu, pastora? E aí eu falei assim: a senhora tá convidada? Ela: não, já assisto online, é uma beleza, e que não sei o que, e continuou conversando. Eu falei: gente, que delícia é isso, sabe? É o testemunho, é as pessoas começarem a olhar pra gente e falar assim: tá diferente, mudou alguma coisa ali. A reação natural era pra ser assim, mas tá reagindo de uma maneira que eu não esperava que ia reagir desse jeito. Essa verdade, quando passa a ser a nossa verdade, não tem como nos destruir com as nossas mentiras. A verdade do Senhor vai invadindo e as mentiras construídas em nós vai morrendo. E esse processo é maravilhoso, porque é no caminho que a verdade vem e começa a ser restabelecida em nós, e vai surgindo então uma nova pessoa. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora nós vamos falar sobre a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Em algumas
algumas versões diz: o inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenham em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele veio gerar em nós uma vida abundante. Queridos, uma vida abundante. E sabe, olha só, João 3,16, um clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É uma vida de abundância, é uma vida eterna. É uma vida eternamente em abundância. Jesus poderia querer estabelecer só uma vida eterna pra gente. E eu vou te dizer, é o principal, é o mais incrível, é o mais poderoso, é a obra mais fascinante. Não existe nada maior. Você não consegue dimensionar, eu não consigo dimensionar. A gente é tão terreno, a gente é tão carnal, a gente é tão desse mundo que a gente não consegue compreender, porque desde que a gente nasceu existe começo, meio e fim, não é? Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. A gente foi condicionado a entender começo, meio e fim. De repente vem essa ideia do eterno. É difícil para nossa compreensão. Por isso a gente tem tanta dificuldade de entender e de valorizar a coisa mais valiosa que foi conquistada por Cristo Jesus, que é a vida eterna. Porque não tem nada maior do que a conquista de uma vida eterna, num lugar que Ele está preparando para nós, nessa casa, nesse lugar onde Ele diz: a casa dos meus pais, de meu pai há muitas moradas. Não se preocupe, não turbe o vosso coração, não se preocupe, crede em mim, somente em mim, que eu vou te levar onde está o meu pai. Ali eu estou e é lá, é esse lugar que eu quero te levar. Isso já é incrível. Mas sabe o que Ele faz? Ele diz assim: mas na caminhada eu quero te proporcionar uma vida em abundância. Não satisfeito em nos dar a vida eterna, Ele ainda se preocupa e quer gerar uma vida em abundância pra gente aqui. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o testemunho é esse, de 1 João 5:11, diz assim, versículo 11 ao 13: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Amados, não existe vida fora de Jesus. Simples assim, ou profundo assim, complexo assim, ou simples assim. Não existe vida fora do Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Diga comigo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Ele é a vida, Ele é a vida. Ele é aquele que nos enxertou. É através dele que fomos reconhecidos como filhos. É através dele. Ele gerou essa vida em nós, porque Ele levou sobre Ele todo o pecado, tudo aquilo que nos separava da vida, porque estávamos mortos, condenados. Ele foi o resgate, Ele foi o preço, Ele se pagou, Ele pagou
gerássemos em nós vida. Ninguém fez isso por você, ninguém fará isso por você. O Cristo o Redentor pagou com a sua própria vida para que hoje Ele pudesse dizer para nós: e você tem vida através de mim. É assim, amados, é inegociável. Tem muita coisa boa por aí, bonita, tem muita filosofia, tem muitas boas intenções, é verdade. Tem muita gente praticando o bem, a bondade, é verdade. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo caridade, tem muita gente fazendo um monte de coisa. Mas, amados, a obra de Cristo é a única obra legítima a gerar vida e vida eterna. Não há outra. Não há outra. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 31. É muito interessante aqui o que acontece, porque ele diz assim, ó: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você fala: meu, o que você está falando? Aí a parte B do versículo diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí começa a falar sobre o amor. Essa passagem maravilhosa que a gente conhece, da definição do amor. Aqui ele fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Um caminho sobre modo excelente. E ele começa a falar do amor. Amados, quando a gente se dispõe a caminhar olhando para fora, é entender que o ID não é para mim, não são para os líderes, mas é para todos nós. Todos nós. Quando a gente entende no versículo 11, fala: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele fala que os dons, ele acontece para quê? Para a edificação da igreja, não é para mim. Eu não procuro dom para mim, eu procuro um dom para servir, eu procuro um dom para suprir uma necessidade que não tem nada a ver comigo. Essa necessidade é um doente, é uma palavra de revelação, uma palavra de sabedoria, é um discernimento, são os dons para edificação. Então ele fala assim: a partir do momento que você se coloca nesse caminho, você vai viver algo excelente. E aí ele começa a falar do amor, porque, amados, não existe como irmos sem amor. Porque é pura caridade, é puro, sabe, é uma coisa vazia, porque você faz para tua consciência, para você falar assim: ah, já fiz a minha parte aqui. Não. O ID bíblico é um ID de preocupação. É um ID revelado no Espírito, que cabe a você livrar aquela vida do inferno. A gente falou de vida eterna, a gente falou de caminho, nós falamos de verdade, mas, amados, nós temos o privilégio nessa noite de estarmos aqui ouvindo. E quem não está? E quem não entendeu ainda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E aí? A gente tem que entender que a obra que o Senhor está fazendo em nós não pode parar em nós.
esse caminho. Nós temos que estar caminhando e falando assim: vem pra cá, vem você, vem você, vem você, vem você. Que possamos apresentar esse Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Ninguém. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Obrigada, Jesus, porque a tua verdade nos libertou e tem nos libertado a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou de nós a morte, arrancou o destino de morte onde estávamos outrora e nos transportou para um caminho de luz, de vida e vida em abundância. E nós te adoramos por isso, te exaltamos por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a sua verdade, ela foi e está sendo estabelecida nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou de todo engano. Amados, todo engano. Poderíamos estar enganados, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o resgatador nos resgatou. Verdadeiramente somos livres. Livres. Aleluia. Queridos, eu não sei se tem alguém aqui, eu não sei se tem alguém hoje que nunca convidou Jesus como Senhor para a sua vida, que nunca entregou a sua vida a esse Cristo, que hoje entendeu que Ele é o único caminho para se chegar ao Pai, que não há como se chegar a Deus Pai se não for através desse Cristo. E amado, se esse é a tua realidade, precisa ser feita uma oração da qual você vai convidá-lo e dizer assim: Jesus, eu quero te confessar, eu entendi, e eu quero fazer essa oração, entregando a minha vida para o Senhor. Se tem alguém aqui desse jeito, levanta a tua mão, onde você está, que queira fazer essa oração, dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração e gostaria de fazer? Todos aqui já fizeram um dia essa oração? Todos já fizeram? Você está vendo como a gente precisa ir, então? Precisamos ir, amados. Precisamos trazer aqueles que não fizeram. Aí tem alguém? Eu não vi. Amém, amém, amém. Eu quero orar por vocês. Vem aqui, amados. Eu quero fazer uma oração por vocês. Eu não vi a mãozinha estendida. Quero orar pela tua vida. Repita assim comigo essa oração. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro a minha vida, o meu coração, para que o Senhor entre e faça morada dentro de mim. Perdoa, Jesus, os meus pecados. Esquece, Pai, e me ajuda a trilhar um novo caminho, o seu caminho. Segura na minha mão, Jesus, e me conduz para a vida abundante que eu quero experimentar. E eu vou agora orar por você, querida. Pai amado, Senhor, abençoa, Deus, essas vidas. Venham aqui, queridos. Venham aqui.
Abençoa, Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos. Derrama, Senhor. Se apresenta, Deus. Se apresenta, Senhor, a eles, Pai. Toca-os, Deus. Toca, Senhor, o coração de cada um. Toca, Senhor, só da maneira que o Senhor sabe tocar, de dentro para fora. Que cada um aqui, Senhor, tenha um encontro genuíno, verdadeiro, real. Um encontro de transformação, um encontro de conversão. Que essa noite seja um marco de um novo caminho, de um novo trilhar, de uma vida de liberdade, porque Cristo foi convidado a entrar nessa casa. Oh Deus, que o Senhor possa então preparar, Senhor, uma ceia, que Ele se revela, Pai. Revela o Teu amor, revela o Teu cuidado, revela a Tua paternidade. Sara as feridas, cura, Senhor, liberta. Tira todo medo, tira toda trava, tira todo trauma, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.